Está no ar o consultório, sejam muito bem-vindos. Num ano atípico como este, o regresso às aulas pode ser visto pelos pais como algo preocupante e que requer normas de segurança e higiene. Os mais pequenos querem ter em ordem os cadernos, os lápis e as mochilas, mas há algo que não pode ser esquecido: a visão. O rastreio visual infantil é essencial para prevenir problemas oculares. Este é o assunto da primeira hora do consultório. Vai poder ligar e tirar as suas dúvidas relacionadas com oftalmologia. Na última hora do programa de hoje vamos falar sobre o sono no espectro do autismo. Porque é que muitas pessoas, nomeadamente as crianças com autismo, têm problemas para dormir? Uma pergunta que vamos responder daqui a pouco. Também vai poder ligar e tirar as suas dúvidas relacionadas com psicologia. 225083297 é o número de telefone que está disponível e para o qual pode ligar para se inscrever, ou, se preferir, pode enviar a sua questão para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Último programa da semana, está no ar o consultório dedicado à sua saúde e bem-estar. Fique connosco até bem perto das 4 da tarde. Fique desse lado na nossa companhia. Nesta primeira hora vamos falar sobre a importância do rastreio visual, nomeadamente nas crianças, uma vez que estamos agora perante o regresso às aulas, algo que pode ser considerado muito mais preocupante para os pais do que para as crianças, mas de facto há aqui um aspecto importante. Esse aspecto é a visão, e por isso está connosco o Dr. Ricardo Dourado Leite, médico oftalmologista, a quem agradeço a sua presença. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar connosco. E vamos, precisamente como eu disse, falar essencialmente sobre os cuidados a ter no regresso às aulas, com os olhos das nossas crianças, mas estamos a falar de crianças que devem ser observadas antes da idade escolar. Exatamente. Boa tarde. Antes de mais, e mais uma vez, é um prazer estar no vosso programa. Obrigada. De facto, o momento do regresso às aulas é um momento sempre muito importante para uma avaliação ou reavaliação em oftalmologia pediátrica em particular. Embora, como disse, nós preconizemos as primeiras avaliações antes desta idade, mas muitas vezes ainda é reservado este momento de entrada na escola primária como pelos pais, um momento para a primeira avaliação, e mais vale agora do que ainda mais tarde. E, portanto, é um período em que nós temos uma carga substancial de consultas de oftalmologia pediátrica. Nós gostamos mais de os ver antes, mas para aqueles que vão ser vistos pela primeira vez ou para aqueles que já são seguidos e têm as suas rotinas anuais, é um momento muito importante de avaliação em oftalmologia. Ainda assim, qual é a idade ideal com que os pais devem levar as crianças ao oftalmologista? É uma resposta, como eu tinha dito aqui nas vezes anteriores que cá estive, não é unânime e pode haver diferenças pontuais nesta resposta. Embora nós gostemos genericamente de ver a primeira vez numa criança que não tenha fatores de risco substanciais ou suspeita clínica pelos 2 anos de idade. Ainda assim, como idade limite, por uma questão de segurança e porque a eficácia dos tratamentos no que diz respeito, por exemplo, à recuperação de uma ambliopia é maior, é nunca ultrapassar os 4 anos de idade. Essas são os períodos ideais de consulta, portanto, aos 2 anos, aos 4 e depois, claro está, na altura de entrar na escola primária. Estamos a falar de crianças que não sabem ler, muitas delas também não sabem os números, algumas são mais irrequietas que outras. Que tipo de exames ou como é que é feita esta avaliação? Claro, nós temos que, é fácil perceber que em oftalmologia pediátrica há várias particularidades, claro, e nós temos que adaptar a nossa consulta e os métodos que utilizamos à fase da criança em questão e até algumas condições clínicas que o podem perturbar ou condicionar, dificultar a nossa avaliação. Nós devemos fazer utilizar os métodos e as avaliações mais complexas que aquela criança em particular conseguirá realizar. E, portanto, em idade pré-verbal, nós, sobretudo, baseamos-nos em dados e avaliações objetivas, ou seja, mensuradas por nós, sem que a criança tenha que colaborar. Portanto, mesmo não falando nada, nós conseguimos, por exemplo, graduar e obter a informação sobre a graduação da criança ou outras questões mais importantes, e à medida que elas vão crescendo, vou identificando objetos, vou identificando para que lado é que são as pernas dos Zés que nós vamos apresentando, e mais tarde, ainda algumas delas já em idade pré-escolar, conseguem identificar algumas letras ou números, e, portanto, faz parte de todas as consultas de oftalmologia pediátrica
oftalmológica, inferir, deduzir ou mesmo calcular a quantidade de visão que a criança tem, para além de outras questões, como nomeadamente o alinhamento ocular, a capacidade de ver em 3 dimensões e avaliar, claro está, em todas as consultas, as estruturas diferentes do olho e apreciá-las e ver se elas estão em conformidade com aquilo que é expectável dentro do padrão da normalidade. E se os pais levarem uma criança com 2, 3 anos pela primeira vez ao médico, depois de quanto em quanto tempo devem fazer o rastreio? A partir daí? Como disse, se aos 2 anos, imaginando num caso ideal, uma criança que é vista aos 2 anos, porque até lá não houve suspeita clínica que levasse a que fosse necessário vê-la antes, ou aquelas crianças que também não têm nenhuma história familiar pesada, que também nos obriga a rastrear algumas patologias do foro hereditário familiar. Nós se vimos aos 2 anos e não houver nenhum fator de risco embriogénico, por exemplo, ou ambliopia suspeita, aos 4 anos chegará para fazer a avaliação seguinte, porque já é um período, já é uma altura, melhor dizendo, em que os 4 anos são uma altura em que a criança já colabora quase da forma plena como um adulto e, portanto, aí já é um segundo momento importante e depois, como estamos aqui a dizer no tema de hoje, na entrada para a primária, será a consulta seguinte. Em média, há esse hábito dos pais levarem os filhos ao médico oftalmologista antes da idade escolar? É um momento, como disse há pouco, que ainda é um espaço temporal que é reservado para isso, embora cada vez mais cedo, quer por nossa influência em termos de informação, quer também por aquilo que é o papel dos médicos de família, dos pediatras, nós temos cada vez mais as crianças a irem mais precocemente à primeira consulta de oftalmologia pediátrica. Acrescentando a isso, temos implementado, pelo menos na nossa ARS Norte, um rastreio visual infantil que faz um fotorrastreio, ou seja, tenta rastrear e identificar os fatores de risco para a ambliopia aos 2 e 4 anos através de uma fotografia, digamos assim, e depois, quando dá positivo, quando é identificada alguma suspeita, essas crianças são referenciadas imediatamente para o hospital. Portanto, hoje em dia, pelo menos aqui na nossa área, estamos mais salvaguardados. E é muito raro hoje em dia apanhar ambliopias ou fatores de risco para a ambliopia numa idade muito tardia em que já não consigamos recuperar. Se por descuido ou então não houver essa informação, porque às vezes não é só o descuido, os pais não levarem as crianças ao médico oftalmologista, que tipo de sinais é que podem estar atentos para perceber se têm algum problema de visão? É difícil, não é? Porque nesta idade ainda há poucos sinais e não conseguem explicar. Como as crianças têm uma plasticidade cerebral muito grande, muitas vezes, mesmo tendo erros refrativos grandes, podem não dar grandes sinais ou os sinais que darem serem inespecíficos. Mas os casos mais perigosos, ainda assim, são aqueles que são unilaterais ou fortemente assimétricos, porque se um dos olhos tiver uma visão normal, o outro pode ter uma visão muito abaixo do normal, ou até podia ser nula, que a criança em questão podia não dar qualquer tipo de sinal. Claro que, uma vez entrados na escola, a dificuldade visual, principalmente se for bilateral, pode acarretar alguns riscos e consequências, nomeadamente no aproveitamento escolar, na capacidade de leitura e na velocidade de leitura, na relação do aluno com a própria escola e, portanto, será muito importante, sob esse ponto de vista, ter uma avaliação oftalmológica para que depois as crianças, ao entrarem para a escola, estejam em plenas capacidades para a aquisição de competências e também para a sua relação com os colegas. E depois deste alerta vamos perceber de facto o que é que se faz nesta consulta, por isso é que este rastreio é tão importante. E vamos da teoria à prática, fomos precisamente acompanhar uma consulta deste género. Começar a cuidar da visão dos mais pequenos desde os primeiros anos de vida é essencial. No caso de Leonor, de 8 anos, fez a sua primeira consulta de oftalmologia pediátrica aos 5, antes de entrar para a escola. Descobriram que tinha blefarite, uma doença crónica que provoca inflamação nas pálpebras dos olhos e agora é acompanhada regularmente. A Leonor costuma ser seguida há mais ou menos 3 anos, porque tem uma doença ocular que precisa, portanto, de um seguimento anual com o médico oftalmologista. Sim. É uma doença crónica e vai ter que fazer isto a vida toda. Não é uma coisa grave, mas convém ir fazendo o seguimento. Ou se eventualmente tiver com algo pior, vimos cá. Foi a primeira vez que vieste fazer aqui uma consulta com o doutor? Não, tenho um problema nos olhos. Costumo sentir muita comichão. E vens aqui ao doutor?
Sim. Foi fácil? Foi. Só tínhamos que verificar os olhinhos e ver se eu conseguia ver as letras do quadro. Passa ali no... Muito bem. Exatamente. Estás confortável? Sim? Muito bem. Então vamos lá ver como é que está a tua visão. O rastreio oftalmológico atempado pode prevenir e diagnosticar doenças oculares em idade infantil, muitas vezes silenciosas. A primeira visita é aconselhada a partir dos 2 anos ou em idade pré-escolar. Precisamente na altura em que ela entrou para a escola, eu também fiz questão de o fazer porque, na verdade, são crianças e ainda não têm bem a noção de se veem bem ou mal e isso pode afetar a evolução deles académica. E, portanto, acho que é muito importante fazer esse rastreio para certificarmos que está tudo bem. A importância de fazer um rastreio na oftalmologia pediátrica é enorme, visto que a maior parte da patologia em idade pediátrica não dá sinais ou sintomas e, portanto, facilmente as crianças chegam até bastante tarde na sua idade sem ter qualquer tipo de queixa ou suspeita por parte dos pais ou educadores. O olho direito está a ver muito bem. Vamos ver se o olho esquerdo também consegue ver assim bem como o direito. Os erros refrativos da visão são o problema mais comum nas crianças, podendo levar, num estado mais avançado, à ambliopia, também conhecida por olho preguiçoso. A doença caracteriza-se pela dificuldade em ver e é provocada pela falta de estimulação do córtex visual durante a infância. As patologias mais frequentes em oftalmologia pediátrica são naturalmente também os principais fatores de risco da ambliopia. São os erros refrativos. Falamos na miopia, falamos na hipermetropia e falamos no astigmatismo. A ambliopia é um conceito que define uma visão abaixo do esperado para a idade da criança, normalmente é unilateral e que se dá porque houve uma inadequada estimulação do cérebro durante os primeiros anos de vida. Portanto, os 4, 5 primeiros anos de vida são muito importantes naquilo que é o desenvolvimento cerebral visual, ok? E se houver alguma coisa que limite esta correta estimulação, a ambliopia pode estabelecer-se. E se for diagnosticada, dizemos nós, até aos 4 anos, ela virtualmente, em 100% dos casos, tratável, portanto, nós conseguiremos recuperar essa visão. Se for muito mais para além disso, a partir dos 10 anos, por exemplo, já é muito mais difícil reverter. Embora não seja impossível, e nós tentamos sempre, em qualquer idade. Mas, de facto, como primeira consulta, nós definimos o limite ideal pelos 4 anos, mas sempre que possível, os 2 anos é aquele momento em que nós gostamos de ver pela primeira vez todas as crianças. Imaginemos que chegamos a uma idade escolar, por exemplo, com uma ambliopia estabelecida. A criança pode ter dificuldade na velocidade de leitura, pode ter dificuldade na visão tridimensional, ou até, se os erros refrativos forem bilaterais, podem ter dificuldade também e pode condicionar muito aquilo que é o seu desempenho escolar e a sua relação com a escola. Muitas vezes nós ainda consultamos crianças que nem sequer falam e, portanto, nós temos que ter estratégias que nos permitam identificar estas patologias e tratá-las, mesmo se quando às vezes a colaboração não é melhor. Por exemplo, nós conseguimos e devemos tentar sempre calcular a graduação de uma determinada criança e para isso nem sequer precisamos que ela saiba falar. Portanto, à medida que a criança vai crescendo, nós temos mais armas, temos mais soluções e vamos adequando a complexidade dos nossos exames àquilo também que a criança colabora. Mas tentamos, sobretudo, perceber se a criança vê bem ou mal, se a criança tem ou não tem erros refrativos e todas as outras patologias de todas as estruturas do olho têm que ser normalmente rastreadas. Em Portugal, estima-se que cerca de 20% das crianças sofrem de erros refrativos, como a miopia e o astigmatismo. As principais transformações oculares ocorrem até aos 10 anos de idade e, por isso, os problemas de visão podem comprometer o desenvolvimento e deixar lesões se não tratados atempadamente. Ora, 20% das crianças com miopia ou astigmatismo, Sr. Doutor, e aqui é determinante serem identificados mais cedo, não é? Exatamente. Muito por aquilo que é, e foi abordado na peça ao de leve, o conceito da ambliopia, que é o conceito fundamental em oftalmologia pediátrica. Eu referi na peça também que a ambliopia diz respeito a uma visão. É um conceito bastante complexo, mas tentando simplificar, diz respeito a uma visão normalmente unilateral, que é mais baixa do que aquilo que é o esperado para uma dada idade da criança. E que é devida a uma estimulação deficiente ou abaixo
menos boa do que aquilo que era o ideal, Claro. durante os primeiros anos de vida, que são os anos em que nós ensinamos o nosso cérebro a ver. E, portanto, a nossa consulta de oftalmologia pediátrica baseia-se em identificar fatores de risco para esta ambliopia, identificá-los, tratá-los e, uma vez que haja uma ambliopia já estabelecida, também tratar a ambliopia. E, portanto, quais é que são os principais fatores de risco para a ambliopia? São, em 99% dos casos, ou o estrabismo ou os erros refrativos. E os erros refrativos podem ser a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Pronto, são as principais doenças que podem acontecer na criança, em termos de oftalmologia, e que podem, se houver uma diferença muito grande de graduação entre um olho e o outro, levar a que o olho que tenha mais graduação e não usando os óculos pode estabelecer uma ambliopia, porque a imagem que esse olho leva ao cérebro é de muito menor qualidade do que a do outro cérebro. Okay? Depois, o primeiro passo nesse tipo de ambliopias, são ambliopias refrativas que estão associadas às graduações, é passarem a usar os óculos. Mas quando, mesmo com os óculos, a visão daquele olho que tem mais graduação não é satisfatória, ou seja, está amblíope, podemos ter que tratar a ambliopia e para isso é requerido, ou recorremos a uma penalização do olho bom, normalmente com um penso, para durante algum período do dia, algumas horas do dia, apenas aquele olho trabalhar para que a visão se vá recuperando. Isso é um tratamento que pode durar quanto tempo? Depende da idade da criança, claro. Quanto mais nova, mais precoce, e aí, lá está, e entroncamos aqui um pouco na importância do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, quanto mais jovem é a criança e menor for a gravidade da ambliopia, mais rápida vai ser a sua recuperação. E nós sabemos que até aos 5 anos é o período ideal para tratarmos ou para iniciarmos pelo menos o seu tratamento, e por isso é que nós preconizamos os 4 anos como limite ideal para a primeira consulta, mas claro, a partir daí continua a ser possível tratar a ambliopia e recuperar a visão que não está estabelecida. Até aos 7 anos de idade, a eficácia do tratamento ainda é muito grande. Até aos 10 começa a decrescer. A partir dos 10 é muito menos provável uma recuperação da visão, mas nós tentamos sempre até que nos apercebamos que de facto pode já não ser possível recuperar. Todos nós temos exemplos acima dos 10 anos de casos de sucesso e, portanto, nós tentamos sempre, embora quanto mais cedo, melhor. A segunda principal causa de ambliopia é a ambliopia relacionada com o estrabismo. Portanto, quando nós temos um estrabismo, ou seja, os eixos visuais não estão perfeitamente alinhados, o cérebro da criança, como mecanismo de defesa, vai suprimir a imagem do olho que está desviado naquele momento. Isto para quê? Para evitar um sintoma altamente incapacitante, que é a diplopia, a visão dupla. Porque quando os olhos não estão perfeitamente alinhados na mesma direção, que seja para fora, para dentro ou desnivelamento vertical, nós não estamos a focar no mesmo objeto e, portanto, deveríamos a dobrar normalmente. É isso que acontece quando o estrabismo se estabelece apenas na idade adulta. Na criança, como mecanismo de defesa, dada a plasticidade cerebral que a criança tem, o cérebro adapta-se e suprime a imagem do olho que desvia. Mas, por um lado, se é bom no imediato, porque nos evita esse sintoma negativo, esta supressão muito prolongada no tempo também faz com que aquele olho que está desviado não vá desenvolvendo a visão, que era o importante. E, portanto, temos uma segunda causa principal da ambliopia, que é o estrabismo. E, no caso do estrabismo, que pode estar relacionado também com óculos ou não, isso depende muito do tipo de estrabismo que enfrentamos. O tratamento em si da ambliopia é igual, ou seja, temos que ocluir ou penalizar, melhor dizendo, a oclusão não é o único método que usamos, mas é o preferencial. Ocluímos o olho bom, digamos assim, para durante a oclusão daquele olho recuperarmos a visão do outro. E depois da visão estar semelhante ou ótima nos dois olhos, aí depois, se for necessário, operamos o estrabismo para um benefício estético que acresce ao benefício funcional. Ia perguntar precisamente sobre a cirurgia, é também uma opção, mesmo em idade pediátrica, não é? Sim, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, nós gostamos de operar, lá está, ainda antes de entrarem na escola. Claro. Pronto. Para que percebamos, o estrabismo tem várias consequências potenciais, a primeira das quais é a ambliopia, a perda de visão. Eu sei que para os pais é muito mais impactante num primeiro momento a parte estética, mas nós reservamos a cirurgia e a correção estética quando ela é necessária, porque há estrabismos em que não é assim. Reservamos a cirurgia para depois de já termos tratado a ambliopia, porque até por resultados cirúrgicos a nossa experiência mostra-nos que são melhores e mais sustentados no tempo. E a cirurgia muitas vezes
ou mais precocemente, na maior parte dos casos, antes da primária, nós gostamos de ter corrigido a parte estética, porque, apesar de tudo, as crianças, de um bocado dentro da sua inocência, são bastante cruéis, e se nós tivermos uma criança estrábica corrigida cirurgicamente de forma plena, no momento de entrar para a escola primária, é muito mais agradável para todos. E a aceitação dos mais pequenos aos óculos, pela sua experiência? Às vezes somos surpreendidos, não é? Eles é que nos dizem que temos que usar os óculos. É muito mais simples do que aquilo que a maior parte das vezes a população geral e os pais em particular, consideram. Os casos em que pode haver uma aceitação menos positiva no início é quando, lá está, aqueles exemplos que normalmente são os mais perigosos, em que um olho vê muito bem e o outro é que não, porque a criança não se apercebe, não tem queixas, não tem sintomas, por assim dizer, e não percebe, é difícil para ela perceber porque é que tem que usar os óculos se ela vê bem sem eles. Agora, quando o erro refrativo é bilateral, a adaptação aos óculos normalmente é muito boa, eles têm uma facilidade enorme em adaptarem-se e quase sempre, é muito raro uma criança não aceitar os óculos de forma calma. Neste regresso às aulas, parece-me que aqui os professores têm um papel também muito importante. Claro. Porque uma criança, ainda para mais se for mais tímida, não vai dizer aos pais que vê mal, até porque não sabe o que é ver mal, não consegue distinguir do ver mal do ver bem. E como é que uma professora consegue perceber que aquela criança não tem uma visão nítida para o quadro, por exemplo? Claro. Há sinais que a criança pode dar, nomeadamente tentar se aproximar do quadro, semicerrar os olhos para ver melhor, por exemplo, mas às vezes uma simples dificuldade na aprendizagem pode ser um sinal de alerta e que despoleta então o interesse da professora e o diálogo com os pais para promover uma avaliação oftalmológica. A dificuldade em ler, a dificuldade em aprender pode ser um sinal de alerta potencial que o veículo professor, o intermediário professor pode servir para nesses contextos, acaba por dar o alerta e a criança acabar numa consulta de oftalmologia. Ficou por perguntar que tipo de óculos é que as crianças devem usar? Os óculos, normalmente nós dizemos que a qualidade em si não é muito importante. O que importa é o material ser resistente e estar bem adaptado à face da criança, porque, principalmente naqueles que são mais pequenitos, a imaturidade ainda da face pode ter algumas dificuldades na adaptação. Mas os óculos bem adaptados, que atingem o nível da sobrancelha, com material resistente como o policarbonato, que é aquele que nós preconizamos mais vezes, são os óculos ideais para as crianças usarem. E depois desta época balnear também convém fazer aqui uma reforma dos óculos, não é? Porque muitos deles andam aos trambolões muitas vezes e podem riscar as lentes e interferir também na visão dos mais pequenos. É um momento importante por causa disso, porque quem já usa óculos normalmente é um período de maior descuido e tudo mais, há mais atividades exteriores, mais brincadeira e pronto, danificar os óculos e as lentes é uma realidade e depois aproveita-se o momento de entrada na escola para ter que mudar-se para uma graduação atualizada. Muito bem, acho que esta mensagem é importantíssima, principalmente nesta altura. Muito obrigada por ter vindo com esta informação, Sr. Doutor. Nós avançamos, vamos fazer um curtíssimo intervalo, mas na segunda meia hora, portanto, na segunda parte deste programa, é a sua vez de ligar e entrar em direto. 225083297 é o número de telefone que está disponível, para o qual pode ligar e participar em direto neste programa. Dúvidas relacionadas com oftalmologia. Estivemos aqui a falar sobretudo de crianças, por causa deste regresso à escola, mas adultos também, claro. Se tiverem dúvidas, podem ligar. Podem e devem. Queremos ajudá-lo. Se preferir, podem enviar a sua questão ou partilhar o seu testemunho para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vou recordar o número de telefone lá para casa, 225083297. Quando consigo daqui a 5 minutos, após uma breve pausa. Até já.